Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Emily e nesse vídeo eu resolvi falar como foi minha transição pra conseguir me tornar vegana. Não foi rápido, às vezes as pessoas me perguntam, né, como que foi, mas assim, eu quero dizer que não é pra vocês se espelharem no que aconteceu comigo, porque eu já conversei com várias amigas vegetarianas e veganas, enfim, que têm uma história diferente da minha. Então não ache que a minha história é regra, tá bom? Então vamos lá. Bom, tudo começou em 2017, quando eu tava com problema de saúde, eu tava mal, enfim, sempre ficava com dor de cabeça e tudo mais. Então eu resolvi ir no nutrólogo e na nutricionista. Na verdade eu queria ir na nutricionista, mas acabou que eu fui nos dois. Aí chegando lá, o nutrólogo me perguntou se eu queria parar de comer carne. E eu não fui lá com essa intenção, sabe? Mas eu tinha uma amiga que ela tava tentando virar vegetariana naquela mesma época. E então eu sabia um pouquinho, tipo, o básico sobre aquilo. Resolvi falar que sim, que eu ia querer cortar a carne. Então foi no susto. Aí depois de um tempo, depois disso, né, logo em seguida, eu comecei a ver vários documentários, estudar sobre a questão de vegetarianismo e tudo mais. Antigamente, quando eu via coisas assim sobre os animais ou tipo sofrimento animal, eu não me importava nem um pouco. Eu tinha amigas que choravam, assistiam os documentários e choravam e tudo mais, e falava, nossa, nunca mais vou comer carne, e na semana seguinte tava comendo carne. Eu nem via, eu não chorava, nem assistia, falava, que triste, né, que pena, mas não me tocava. E foi só com uma pergunta do nutrólogo que eu fui, então, me policiar, né? Então, como eu falei, eu resolvi assistir vários documentários e eu acho que o mais forte foi Terráqueos. Então, eu recomendo vocês assistirem documentários e pesquisarem sobre, porque é uma coisa certa, não tem como ser vegetariana e vegana sem estudar. Porque às vezes a carne é fraca, né? Às vezes você pensa, nossa, mas e se eu comesse tal coisa? E nananã. Hoje em dia eu não sinto falta de nada. Mas eu acho que a pesquisa, sabe, você tá sempre olhando essas coisas, vai te fazer a não esquecer o motivo de você ser vegetariana ou de você ser vegana. Então a pesquisa eu acho que é o mais importante de tudo. Eu não consegui assistir Terráqueos inteiro, porque é bem pesado, mas eu assisti vários outros, que agora eu nem me lembro o nome. E hoje em dia, os documentários que eu mais gosto, que eu recomendo pra vocês, é Cowspiracy. E eu adoro o filme Okja também, é muito bom. Esses dois são os meus preferidos que abordam sobre o tema. Cowspiracy é perfeito, acho que é o meu documentário preferido da vida. Tem muitos dados lá, sabe? Abriu meus olhos pra coisas que eu também não tinha me dado conta. Isso eu já assisti já sendo vegetariana. Então, eu acho muito bom vocês sempre continuarem pesquisando. Virou vegetariana? Continua pesquisando. Bom, então assisti os documentários, né? Fui entendendo então que eu ia me tornar vegetariana. Como eu falei pro nutrólogo que eu ia querer parar de comer carne, então ele me deu toda uma dieta de como parar aos poucos, sabe? Não foi algo assim que eu parei da noite pro dia. Conheço pessoas que deu certo assim, porque, por exemplo, por ser muito viciada na carne, preferiu parar da noite pro dia porque achou que ia ser melhor. Comigo não foi assim. Eu acho que é muito importante vocês irem no nutricionista, irem no nutrólogo para vocês fazerem exames. Eu fiz vários exames para ver se eu tinha anemia, se tinha qualquer coisa, algum problema de saúde, para ver se eu poderia mesmo parar de comer carne. Mas eu sei que tem gente que não tem como, não tem condições. E você não tem como ir num médico, você não tem como ir num nutricionista, pesquisa na internet, pesquisa no Instagram. Hoje tem muitos Instagrams que falam sobre o assunto, que abordam dietas, receitas, de como parar e de jeito saudável, sabe? Porque não adianta você parar, tipo, dando a louca e não se preocupar com a sua saúde. Porque é mito isso de que vegetariano é saudável e vegano é saudável. Não é. Eu no começo comi batata frita o tempo todo e você pode se dizer vegetariano vivendo de batata frita. Isso não é saudável. Então, quando eu parei, né, eu parei primeiro com a carne vermelha. Então, eu não me dizia vegetariana, sabe? Eu acho até feio quando as pessoas dizem que elas são vegetarianas e ainda comem um tipo de carne. Não, você não é. Não é vegetariano se você come carne. Então, eu parei com a carne vermelha. Eu tava no processo de me tornar vegetariana. Eu acho que fiquei um mês sem comer carne vermelha. E depois foi tudo mais rápido. Aí, depois com frango, essas coisas, eu parei em seguinte, né, logo em seguida. E aí, por último, eu parei com peixe. Então eu lembro que tinha, por exemplo, finais de semana que eu ia no pesqueiro, sei lá, com os meus pais, e eu ainda podia comer o peixe, né? Porque eu ainda me permitia comer. Mas foi melhor pra mim assim porque eu fui me acostumando, sabe? Tem até um pessoal que fala que a gente tem 30 dias até perder um vício, né? Então pra mim foi muito bom, porque eu parei aos poucos e fui entendendo que aquilo não haveria mais, tipo, no meu prato.
Aquilo não teria mais no meu prato. E como eu tava pesquisando, eu sabia o motivo. Não era algo do além que eu decidi que eu ia parar de comer. Não, eu tava pesquisando, eu sabia os malefícios, né, enfim, pros animais. Então, era por isso que eu não queria comer. Porque eu me importei com os animais, depois de um tempo que eu comecei a assistir os documentários, né? Então, recapitulando, eu fui no nutrólogo por causa da minha saúde, ele me perguntou se eu queria parar de comer carne, eu comecei a pesquisar sobre o assunto, decidi que eu não ia mais comer carne e fui parando aos poucos. Primeiro eu tirei a carne vermelha, depois eu tirei o frango e afins, e por último eu parei com o peixe. Quando eu parei com peixe foi muito feliz pra mim, porque de verdade agora eu era vegetariana. Na verdade, o nome certo pra isso nem é vegetariana. Eu era ovo-lacto-vegetariana a partir do dia que eu parei de comer peixe. Só que, pra todo mundo entender, né, a gente fala que a gente é vegetariana. Tipo, chega num restaurante e tudo mais, tem alguma versão vegetariana, as pessoas vão entender que vai ter ovo, vai ter queijo, vai ter leite, essas coisas. Mas vegetariana mesmo é quem não come nem o ovo, nem o leite e, tipo, seus derivados. Aí, em 2018, eu me mudei, passei na faculdade e vim morar fora, longe dos meus pais. Então, eu ia ter que começar a cozinhar e me virar, né? Foi um desafio muito grande pra mim, que vivia de macarrão, como eu falei pra vocês. Tem como ser vegetariana e não ser saudável, e era eu em 2018. Então, 2018 foi assim, até que no final de 2018, no segundo semestre, por aí, eu falei que eu ia tentar ser vegana. Não durou uma semana, gente. Não durou nada, porque eu não tinha pesquisado. Eu não tinha noção do que um vegano poderia comer. Sabe? Eu achava aquela coisa que todo mundo acha. Ah, que não pode ter ovo, não pode ter leite. Pronto, ok. Só que tem muitas coisas que a gente não entende se a gente não vai pesquisar. Então, por exemplo, eu ia no mercado, o que eu amava comer, que era macarrão, eu não podia porque tinha ovo. Só que aí depois eu fui entender que quando a gente lê lá nos ingredientes pode conter, não tem. É porque às vezes tem alguma... Não sei como fala, mas é tipo alguma coisa cruzada. Que, por exemplo, algum alimento que foi processado naquela máquina possuía ovo ou leite, enfim. Então, para quem tem alergia, às vezes aquilo que foi feito antes na mesma máquina pode ser que afete. Mas para os veganos isso não é um problema, porque não tem nesse produto que eu estou comprando, não foi feito, não foi colocado o uso de ovo e leite, por exemplo. Então, eu não sabia disso. Então, por exemplo, eu fui no mercado, moro numa cidade super pequena, fui no mercado e não tinha nenhuma opção pra mim. Então, como que eu ia me virar, sendo que eu mesma que tenho que fazer a minha comida e não tinha nada, não tinha nenhum restaurante, não tem nenhum produto. Então, durou uma semana e pronto. Desisti. Aí, beleza, depois dessa frustração, eu falei que em 2019 ia virar o ano e eu ia me tornar vegana. Inclusive, em 2019, quando começa o ano, eu tô com os meus pais, né? Porque eu não tô mais aqui, a gente tá de férias. Então, eu conversei com meus pais também e pra mim foi muito mais fácil, porque meu pai me apoia bastante na cozinha também. Então, foi muito mais fácil pra mim. Em relação à família, depois eu posso gravar um outro vídeo falando isso, mas demorou também pra eles se adaptarem um pouco. Meu pai sempre me apoiou, assim, sempre entendeu o que poderia ter na comida e o que não, mas bem, depois deu certo. Aí então, como eu falei, em 2019 eu decidi me tornar vegana. Comecei a estudar melhor, comecei a pesquisar mais sobre os alimentos que eu posso comer, sempre pesquisando também, sempre acompanhando o Instagram ou ONGs, enfim, que falam sobre os animais, porque para eu não esquecer o motivo de eu ter me tornado, sabe? As pessoas perguntam, mas por que você se tornou? Eu sou sincera, tipo, o motivo mesmo foi a minha saúde. Eu tava com a saúde terrível, e aí eu fui na nutricionista e aí ele perguntou pra mim isso. Depois que passou a ser por causa dos animais, sabe? Eu comecei a ver as atrocidades, as coisas terríveis que acontecem, e também pelo meio ambiente, que eu acho que é algo que eu me importo muito e que eu me sentiria muito hipócrita em dizer que me importo com o meio ambiente e não me tornar vegetariana, sabe? Aí, em 2019, tudo foi mais fácil, porque eu já tinha ajuda do meu pai, né, na cozinha também, ele me ajudava a fazer algumas receitas. Eu também olhava na internet e na minha cidade, que não é da faculdade, eu consigo comprar várias coisas, várias comidinhas que, por exemplo, linguiça de soja, carne de soja e tudo mais. Então, eu compro, né, quando eu tô de férias e levo até onde eu moro na faculdade, que é onde eu tô agora. Então, isso me ajuda bastante, sabe? Porque como eu tenho como comprar quando eu tô de férias, então me ajuda porque eu tenho mais coisas pra fazer quando eu volto pra faculdade. Só que assim, eu também hoje já aprendi a fazer várias receitinhas, tipo, de salsicha, por exemplo, que vai cenoura, sabe? Que eu mesma posso fazer em casa.
que vai cenoura, beterraba, essas coisas. Então acho que o YouTube é um lugar perfeito pra gente aprender a fazer receitas, o Instagram também. Acho que permite a sair da nossa bolha, sabe? E uma coisa que não tem como, gente, é ter preguiça sendo vegana ou vegetariana. Eu acho que, inclusive pra quem mora em cidade pequena, eu, por exemplo, tive que aprender a cozinhar de verdade e aprender a deixar minha preguiça de lado. Porque eu odiava, né, cozinhar. E agora eu até gosto, sabe? Porque agora eu sei o que eu quero comer, agora eu sei, tipo, as diferenças das coisas e tudo mais. Então, 2019 foi um ano de treino, né, que eu fui inteira vegana, então, desde o começo até o fim. Natal, por exemplo, eu tava com família, então eu podia comprar em mercados, por exemplo, aqui na minha cidade, que vendem coisas veganas, então foi mais fácil também, mas como eu digo, se não tem na sua cidade algo que você possa, algum mercado que você possa comprar, as coisas prontas ou congeladas, no YouTube tem várias receitas que você pode mesmo criar. Então, é só não ter preguiça. É uma coisa que eu falo, mas a pessoa fala, nossa, mas eu não ia conseguir e tudo mais. Bom, gente, eu coloquei na minha cabeça que a minha prioridade não é o meu ego, entendeu? Em, sei lá, querer comer alguma coisa. Tipo, eu quero comer queijo, porque eu amo comer queijo. Tá, mas e a indústria que tem por trás do queijo, sabe? E os animais estão sofrendo quando eu como o queijo. Então, eu parei de colocar, tipo, essas vontades que pra mim não é tão importante, sabe? Eu coloquei na balança, o que pesa mais pra mim? Então, como eu tenho esse pensamento na minha cabeça, pesa mais pra mim os animais, a saúde dos animais e o meio ambiente do que certos gostos meus, certas vontades. Porque, por exemplo, eu posso muito bem trocar o queijo tradicional por tofu, porque é outro queijo que eu posso mesmo criar na minha casa. Então não tem porquê. Eu não vejo motivo de continuar comendo algo que vai fazer mais mal, né? Vai trazer mais malefícios, não só pra mim, não só pra minha saúde, porque a gente sabe que carne vermelha não faz bem, né, pra nossa saúde. Então, não só pra mim, mas também pro meio ambiente no geral. Então eu comecei a colocar outras coisas na minha cabeça e, enfim, eu não costumo conversar sobre veganismo, vegetarianismo com as pessoas, porque geralmente as pessoas são bem agressivas, então eu não costumo entrar nesse assunto, só quando me perguntam. Quando me perguntam, daí, então tá, então pera, você me perguntou sobre isso, então me dê a liberdade de conversar com você sobre o meu pensamento, né? Bom, então 2020 foi o meu segundo ano, está sendo o meu segundo ano que eu tô vegana, e eu acho que eu tô tendo vários desafios agora em relação à suplementação. Por exemplo, eu tô tendo que suplementar ferro, que era uma coisa que eu não tinha me tocado, sabe, me ligado em 2019. A minha alimentação, mesmo que eu comecei a cozinhar, mesmo que eu aprendi a cozinhar várias coisas, ficou deficiente, sabe? Porque eu não consegui transformar o meu prato em aquela divisão bonitinha que a gente vê, tipo, em nutricionista, sabe? Tem que ter grãos, tem que ter não sei o que, leguminosas, enfim. Eu tava comendo o mesmo sempre. Então é uma coisa que eu não indico pra vocês que querem se tornar vegetarianas ou que querem se tornar veganas. Eu indico vocês a mudarem o prato toda semana, tipo, todo dia, e não comer aquela mesma coisa. Mesmo que vai ser mais fácil, eu sei cozinhar tal coisa, então eu vou comer isso toda semana. Não é saudável pro seu corpo. Eu suplemento B12 também, B12 e ferro. São coisas que eu tomo pra minha saúde, sabe? Eu me senti fraca depois de um ano vegana, né? Eu comecei a sentir as consequências de não suplementar certas coisas. Então, por isso que eu indico muito vocês a irem fazer, mesmo que for só fazer o exame, sabe? De sangue, pra ver o que vocês têm no corpo de vocês, se vocês têm deficiência de alguma coisa, porque não adianta a gente querer fazer alguma coisa sem estar bem com a nossa saúde primeiro também, né? Bom, então é isso, gente. Essa foi minha transição pro veganismo. Hoje eu sou vegana, tô muito feliz sendo vegana e eu espero muito morar em uma cidade grande agora pra conseguir comprar várias coisas. Mas assim, se você mora em cidade pequena como eu, tem como você procurar em vários sites que tem comidas que entregam na sua casa. Então, facilidade da internet hoje em dia, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de entender como que foi meu processo na minha transição. E vai ser difícil se você comeu, tô vegetariana há um mês e aí um dia acabou que eu comi um bolinho de carne, sei lá. Gente, ok, todo mundo erra. Também já aconteceu isso comigo várias vezes nesses anos, né, sendo vegetariana, vegana. Teve algum dia que eu errei e tudo mais, que comi alguma coisa que tinha leite ou comi alguma coisa que tinha carne sem querer. E, gente, não é pra você desistir só porque aconteceu isso, sabe? Eu acho que ok, errou nesse dia seguinte, já sei que eu não posso errar mais, que eu não posso mais fazer isso, que não vou mais comer esse tipo de coisa. Às vezes acontece sem querer, alguém te fala que não tem tal coisa e quando você vai comer, tem.
paciência, sabe? Não é por causa disso que você tem que falar, jogar a toalha pra cima e dizer, não sou mais vegetariana, vou comer carne mesmo. Não é assim. Tenham paciência e entendam o motivo de vocês quererem estar fazendo isso, sabe? Não é à toa. Tem algum motivo por trás, então sempre pesquisem, sempre procurem entender pra vocês não desistirem. Ah, e falar pra vocês também que no meu Instagram eu tô falando várias dicas pequenas, assim, vídeos curtos, que eu falo sobre veganismo, tipo maquiagem e comida também, que veganos comem, ou maquiagens que veganos usam. E então é só me seguir lá. E é isso, gente. Beijo, até a próxima!